Então, pessoal, bom dia. Aqui é o Cláudio Juliano da Folks. Vamos dar início a mais um webinar dos assuntos relacionados à saúde digital. Hoje nós vamos ter uma discussão sobre segurança do paciente, cadeia medicamentosa, tecnologias digitais que podem ajudar a aumentar essa segurança, né? Para isso, temos aqui convidados 4 especialistas no assunto, diferentes áreas, diferentes instituições, para que juntos possamos debater essa temática que tem muito a ver em como evitar erros no ciclo da medicação, como é que aumenta, então, a segurança, mesmo a efetividade de todo o tratamento medicamentoso e como essas tecnologias dentro do hospital digital podem ajudar a isso ser mais seguro, tá? Para isso, convidamos, então, o Matheus Barbosa, que é da Voltris Kluwer, o Armin, também da Voltris Kluwer, o Bruno Nunes, do Hospital Márcio Cunha, da Fundação São Francisco Xavier, de Ipatinga, e o Carlos Sacomani, do AC Camargo. Então, meus amigos, muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Eu queria que vocês se apresentassem, dessem as boas-vindas para a gente começar esse nosso debate aqui com a participação online de pessoas de vários cantos do Brasil. Olhando aqui o chat, já estou vendo pessoas de Minas Gerais, de Ribeirão Preto, né, de São Paulo, Mogi das Cruzes, né, tem pessoas também de vários hospitais aqui, também na cidade de São Paulo, de Porto Alegre, Sorocaba, então tem pessoas aí do Brasil inteiro, para que a gente possa compartilhar algumas dessas nossas experiências. Pessoal que está aí online, à medida que vocês forem tendo questões, podem ir colocando aqui no chat, que eu vou trazendo para o nosso debate. Vai ser um debate, vai ser uma conversa sobre esses assuntos. Mas deixo aqui meus amigos se apresentarem. Vou começar aqui em ordem alfabética. Armin, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Armin Spegatis. Cláudio, obrigado pelo convite. Um prazer de estar aqui com vocês falando sobre este tema super importante. Na Voltris Kluwer, eu sou responsável para a implementação de sistemas de suporte à decisão, especialmente para um sistema que está integrado com o IMA, chama-se Medispan, na parte técnica, parte de projetos e dos detalhes das implementações está comigo. A Voltris Kluwer tem uma sede nos Estados Unidos, eu faço, dá para perceber no sotaque também, faço interface com os Estados Unidos. Obrigado e bom evento para nós. Muito bem. Matheus? Desculpa, em ordem alfabética. Bruno? Tudo bem, Cláudio. Bom, pessoal, prazer a todos. Meu nome é Bruno, eu sou médico, né, cardiologista de formação. Sou atualmente o gerente executivo do Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, Minas Gerais, né? Nós somos um hospital aí digital, né? Um hospital aí com certificação RIM7, o primeiro hospital com certificação RIM7, né, utilizando o sistema TASI aí. Então, é um orgulho muito grande a gente poder estar aqui falando de um tema tão sensível, um tema tão importante, né? Que é conseguir conciliar a segurança do paciente, né, com a tendência agora que não volta mais dessa saúde, desse mundo digital que a gente vive. Então, é um prazer. Obrigado, Cláudio. Obrigado, equipe da Focus aí, pelo convite aí. Estamos à disposição. Muito bem. Sacomani? Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Sacomani. Eu sou coordenador médico de inovação e tecnologia do AC Camargo Cancer Center, função CMIO. E estou responsável tanto pela parte operacional da TI, a parte médica, como a parte de inovação, novos produtos, novos softwares. E é um prazer conversar com vocês sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto bastante em voga, a segurança do paciente, o que nós podemos ajudar em termos de saúde digital. Muito obrigado. Muito obrigado. Matheus? Bom dia a todos. Obrigado também pela participação aqui, pelo convite, né? É um prazer ouvi-los e poder participar dessa mesa aí tão rica com o Dr. Bruno, Dr. Carlos e Dr. Cláudio. Eu trabalho na Voltris aqui junto com o Armin, tá? Meu papel está muito relacionado à área comercial e de alianças voltados a alguns dos produtos que a Voltris trabalha em relação ao suporte à decisão clínica, para apoiar aí os hospitais nessa jornada digital, essa jornada de automação, né? Mas levando em consideração aí todas as necessidades de pacientes, dos profissionais, né? Para que a gente possa fazer isso bem feito. Então,
Perfeito, pessoal. Obrigado pela introdução. Me apresentei rapidamente no começo. Sou Cláudio Juliano, também sou médico, ou fui, né? Porque hoje eu trabalho só com saúde digital, né? Sacomani e o Bruno ainda trabalham como médicos, né? O Bruno cada vez menos, Sacomani aí tentando, né? Mas como bom urologista deve ter muita ainda atividade clínica e cirúrgica. Eu lidero a Folks, né? Nós somos uma empresa especializada em transformação digital, somos representantes da RIMS para a América Latina e temos ajudado nesse processo de transformação digital em todo o sistema de saúde. Tá? Aqui vamos falar, pessoal, sobre como as tecnologias digitais apoiam a cadeia medicamentosa, o ciclo da medicação, né? E eu quero começar a nossa conversa para tentar deixar claro 2 conceitos fundamentais para colocar todo mundo na mesma página. O primeiro deles é quais são essas etapas de uma cadeia medicamentosa? Do que é que nós estamos falando? Né? Em que etapas são essas? E depois entrar um pouquinho de segurança. Pensei, Bruno, talvez você falar um pouquinho, já como responsável pela parte médica, assistencial de um grande hospital, que é o Márcio Cunha, estágio 7 da RIMS, né? Quais são as grandes etapas desta cadeia medicamentosa? Eu acho que a cadeia medicamentosa, né, como por si só, a gente consegue dividir ela em 3 grandes macroprocessos, né? A gente tem a prescrição, dispensação e administração. Se a gente fosse olhar a cadeia como um todo, né, seriam esses 3 grandes macroprocessos. Mas ela é um ciclo extremamente complexo, igual eu falei. Ela é multidisciplinar, né, e envolve situações que acontecem antes da prescrição. Então, para eu poder seguir a cadeia medicamentosa, ela começa lá no suprimento, ela começa lá na seleção da medicação, ela começa na programação, passa pela programação de aquisição, tá? Armazenamento dessa medicação, e aí a gente acaba entrando, né, em critérios de distribuição, para dispensação de farmácia, para aí sim chegar aonde a gente está falando aqui, lá na prescrição, que é a parte do médico, né? Então, quando a gente fala cadeia medicamentosa, ou seja, cadeia terapêutica medicamentosa, a gente pode separar em 3 grandes macroprocessos, mas quando a gente olha o processo como um todo, ele é, igual eu falei, ele é multidisciplinar, facetado e extremamente complexo. E aí acho que eu nem vou entrar ainda nesse assunto, porque a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Acho que a gente acaba entrando aí depois para falar sobre o circuito fechado de medicação. Aí eu acho que é onde realmente a gente faz a diferença, é onde o digital, ele contribui com uma grande diferença para a gente, traz para a gente pontos específicos de atuação, tá? Desde lá realmente, lá no armazenamento, desde o registro da medicação, até realmente a administração lá, passando pelos 5 certos da medicação. Mas acho que a grande modo, a gente resumindo aí, a gente pode dizer, dentro desse grande macro processo, acho que a cadeia medicamentosa estaria resumida. Muito bom. E aí o médico prescreve, né? Farmácia clínica, administração do medicamento ao paciente. Então, igual eu falei, a gente tem um macroprocesso, né, Cláudio? Igual eu falei assim, o grande macroprocesso, ele vem disso, assim, a gente prescrever, né, até chegar lá na administração, né, você tem envolvido nisso daí enfermagem, você tem envolvido farmacêutico, você tem envolvido, dependendo do hospital, né, a gente fala que é um sonho de todos, a gente está falando aqui de hospitais que tem um prontuário eletrônico instituído, né, que a gente sabe que tem um EMR já presente, que tem sistemas já consagrados. Agora, a gente também lida com realidades de hospitais, eu trago para Minas Gerais, principalmente norte de Minas Gerais, hospitais que não sabem ainda que é um prontuário eletrônico, tá? Que só utilizam uma planilha de Excel para poder fazer uma prescrição. Então, assim, a gente tem que lembrar que nesse tipo de paciente, a medicação era prescrita. Ela passa pela enfermagem, que vai levar aquela ficha lá na farmácia. Então, assim, a gente está lidando com diversos públicos dentro de um Brasil que é completamente heterogêneo, quando a gente fala ainda nesse... É uma pena, mas ainda é um país heterogêneo quando a gente fala em saúde digital, né? Então, assim, para a gente que está acostumado com prontuário eletrônico, o médico prescreveu, ele nem sabe o que está envolvendo toda essa cadeia, né? Quando a gente pega lá no circuito fechado de medicação, ele não faz ideia de quando está lá etiquetando a medicação, tá? Quando ela sai lá com o nome de um paciente, quando ela sai lá com o código de barra para um paciente, tá? Até ele está fazendo o circuito fechado, lá, os 5 certos para administração, onde você está checando, o médico normalmente ele não tem essa ciência, acho que até o Sacomani, se quiser completar, mas assim, o médico ele não sabe disso. O médico ele prescreve, né?
A gente brinca assim que ele fala assim, ele chega ali e escreve a magia, né? Ele bota o resto que faz a magia acontecer, ele não enxerga como é que isso acontece, até ter a certeza que aquela cefalexina que está sendo administrada ali não é a cefalotina, né? Não é a cefadroxila, não é. Isso aí, ele não faz essa ideia do que tem que haver em segurança, tá? E aí acho que a gente vai entrar mais para frente também falando em segurança de paciente para que isso aconteça. Isso aí, Sacomano, aproveitando esse gancho aí do Bruno, né? É, responda essa questão do Bruno em relação ao médico da prescrição, o momento importante da prescrição, e já comenta aqui na sua opinião, quando a gente fala de segurança do paciente, o que a gente está falando? A enfermagem e a farmácia ela já tem algumas precauções com relação à administração de medicação. Então, a gente tem, já é conhecido de todo mundo, os antigos 5 certos, agora 9 certos, né? Medicação certa, paciente certo, dose certa, via certa, horário certo, registro certo, ação correta e forma farmacêutica correta. Então, esses são os 9 itens que a gente tem que ter certeza absoluta que foram cumpridos adequadamente. E é óbvio que hoje, com toda a sofisticação digital que nós temos, nós conseguimos fazer isso de uma maneira mais assertiva, digamos assim. Nós podemos utilizar todos os recursos que nós temos, código de barras, etc., para poder fazer com que esses itens sejam cumpridos. Mas eu concordo com o Bruno quando ele diz que a cadeia de administração correta de uma medicação, o circuito fechado, ele começa antes do próprio circuito fechado, antes da prescrição. E eu diria antes da prescrição, por quê? Porque nós precisamos saber o que nós estamos prescrevendo, a dose correta que nós temos que prescrever, se aquela medicação é para aquele caso ou para aquele tipo de paciente, se aquele paciente tem algum tipo de comorbidade ou alteração que eu preciso considerar na hora da prescrição. E com a grande quantidade de conhecimento médico que nós temos hoje, de medicações disponíveis, de estudos disponíveis, às vezes fica mais difícil para um médico prescrever, principalmente se aquela medicação não é a habitual dele, não é algo que ele prescreve todos os dias, né? Principalmente se aquele paciente tem algum quadro mais desafiador e ele tem algumas dúvidas envolvidas. Eu trabalho num hospital que tem residentes, então eu tenho mais de um nível aqui de profissional médico. Eu tenho o profissional médico experiente, tarimbado, na ponta ali, com doutorado, pós-doutorado, livre-docência, etc., que tem um conhecimento amplo, e tenho aquela informação. Então, talvez seja interessante nós incluirmos algum tipo de recurso que possa nos ajudar a tomar as decisões corretamente, fazer as prescrições corretamente, e isso, sem dúvida nenhuma, vai refletir sobre a segurança do paciente. É necessário dizer que se, por exemplo, eu tiver um paciente que tem uma interação medicamentosa, ele pode ter um risco com relação a essa interação medicamentosa. Os hospitais investiram nos últimos anos fortemente em farmacovigilância, mesmo sem ter recursos digitais, mesmo hospitais que ainda têm prontuário físico, eles investem em farmacovigilância. Mas a farmacovigilância, ela acaba a ser feita, digamos assim, de uma maneira mais artesanal, caso a caso, ligando para o médico, falando, olha, o senhor prescreveu uma dose X, será que não é melhor corrigir porque esse paciente é um nefropata, pelo que está descrito aqui no prontuário? E isso tudo pode ser informatizado e transformado numa maneira de fazer a mesma coisa, mais ágil, mais eficiente e digamos, com maior amplitude de ação. Isso aí. E aí, tudo isso, né, vai levar um ciclo da medicação mais seguro. Mas a gente precisa, talvez, tangibilizar aqui para dizer assim, quando, de fato, essa cadeia medicamentosa pode ser considerada segura, né? Que indicadores nós usamos para dizer realmente está mais seguro do que antes? Porque também a gente nunca vai zerar erros no ciclo da medicação, um problema mundial. Zerar é muito difícil, dada a complexidade de todo o processo, mas a gente pode chegar muito próximo do zero. Mas aí, pessoal, primeiro ainda aqui com o Bruno e com o Sacomani,
Me digam, por favor, exemplos de indicadores que possam revelar que o processo está seguro. Alguns KPIs. Cláudio, eu falo assim, né? Acho que contextualizando, acho que o público que deve estar com a gente aqui já deve ter uma ciência, mas assim, trazendo um pouquinho, né, do que é a segurança com o paciente, né? Quando a gente busca lá, quando foi criado, né, quando foi desenvolvido esse tema, segurança do paciente, quando a OMS entendeu o que era segurança do paciente, e a grosso modo, assim, a gente entendendo a fragilidade que as nossas instituições hospitalares têm, a gente se compara lá à indústria bélica, à indústria aeronáutica, né? A gente pode botar a parte da aviação, onde pequenos erros, né, podem gerar catástrofes, né? Então, quando a gente entende que a OMS, verificando isso, ela traz as metas internacionais, a gente vê que uma das metas internacionais, a quarta meta internacional, é melhorar a segurança na utilização do medicamento, né? A gente já tem a noção da importância do que a gente está falando, né? Da complexidade do que a gente está falando em relação ao paciente, né? É realmente, acho que talvez, uma das cadeias mais frágeis, né? O próprio estudo que o Sacomani citou, dos 9 certos, né? Acho que ele é de 2010, saiu no British Journal. Ele falava, uma das coisas que ele falava que era extremamente, deixava a gente, de certa forma, apreensivo, né? 83%, né, dos erros médicos, né, relacionados à medicação, eles são humanos, né? Eles estão relacionados à interface humana, né? Então, é o que o Sacomani botou, né? O hospital que não tem prontuário eletrônico, ele tem as suas maneiras, sim, de fazer a sua farmacovigilância, tá? Mas a gente sabe que ainda 83% desses erros estão na mão humana, né? Estão com problemas com a gente. Então, a gente tem que buscar, sim, né? Acho que talvez, igual eu falo assim, KPIs, para que a gente possa trabalhar com isso de uma forma palpável, né? Eu acho que para a gente que faz gestão, para a gente que trabalha com gestão, você começa a perder, né? Eu falo que para a gente, ainda mais médico, né? A gente não tem isso na faculdade, né? Você não aprende isso na faculdade. Então, quando você começa a mergulhar nesse mundo de gestão, você começa a entender que essas coisas são mensuráveis, você começa a ter a falta do como é que eu vou entender se está sendo efetivo ou não está sendo efetivo cada ação que nós estamos tomando. E aí acho que vale a pena muito, né, para quem, acho que a maioria aqui já conhece, mas o Proqualis, né, que acho que foi lá de 2009, o Proqualis, ele traz consigo essa responsabilidade, né? O governo, ele traz a intenção de trazer a inovação e a qualidade para dentro do processo médico. E aí o próprio Proqualis, acho que ele separa, né, sobre indicadores de gineco-obstetrícia, indicadores de prevenção, né, de CCH, indicadores, alguns clínicos, indicadores de CTI, indicadores de anestesia e cirurgia. A gente poderia falar vários. Nós pegamos de CCH lá, como a gente está falando lá, de taxa de infecção em cirurgia limpa, taxa de infecção em cirurgia contaminada, a gente está falando lá nos de CCH, né, taxa de infecção em partes vaginais, normalmente em laceração, né, em partes vaginais que podem estar falando, ou quando a gente traz para os indicadores clínicos, mais a parte de infecção generalizada, a parte de sepse, aberturas de protocolos de sepse. Então, são diversos os protocolos e os indicadores que foram criados, e aí acho que o Proqualis ele conseguiu juntar muito bem isso, né, para dar o norte, né? Tanto que hoje a gente tem a cartilha lá, né, principalmente para os hospitais para eventos agudos, né, de indicadores e KPIs, o próprio governo já criou. Recentemente, a ANS fez uma força-tarefa importante aí para a criação, né, dos 14 principais indicadores iniciais, depois eles pretendem aumentar isso para não sei quantos, mas assim, inicialmente são os 14 indicadores que a ANS propôs para o uso hospitalar. A gente tem lá os obrigatórios, né, e os opcionais, mas você vê que eles envolvem, a grosso modo, o que o Proqualis defendia lá, taxa de partos vaginais, ele traz lá taxa de infecções relacionadas a catéter, taxa de infecções em cirurgia limpa, tá? Então, assim, a gente pega, existem grandes forças-tarefas, né, já muito bem consolidadas, para que a gente possa ter um norteamento, né, de como acompanhar, né? Então, a gente pega lá o SINHA da própria ANAP, né, onde eles conseguem juntar vários indicadores e dentro deles a gente já está falando de alguns desses indicadores aqui de segurança do paciente. A gente tem diversas plataformas que vêm sendo criadas aí para que a gente consiga acompanhar isso junto. Porque não adianta o Márcio Cunha criar um indicador, tá,
o AC Camargo lá com o Sacomani criar um outro indicador e a gente não conseguir fazer o benchmarking de como é que a gente está evoluindo isso nacionalmente. E muito menos ainda se a gente não tiver um mecanismo de fazer esse benchmarking de forma internacional, né? Onde a gente consiga pegar os melhores lá de fora, porque a gente tem mania, enquanto brasileiro, de se menosprezar, né? De achar que o nosso sempre vai ser pior que o lá de fora. E assim, a gente acaba vendo que às vezes o nosso não. A gente tem indicadores aqui nos hospitais brasileiros que são melhores do que indicadores internacionais, né? Então, isso é legal para a gente fazer esse benchmark, né? A gente conseguir fazer essa leitura e aonde que a gente pode estar agindo, aonde que a gente pode estar influenciando e melhorando cada vez mais. Então, Muito bom, falei Bruno, um pouquinho excelente. demais aí. Não, Só complementando um pouquinho essa questão aí que o Bruno falou, desculpa, Cláudio. Eu acho que assim, é o que ele já citou várias coisas, inclusive a questão do Proqualis, né? O Proqualis, ele tem vários indicadores já definidos, ele tem indicadores de medicamentos, como, por exemplo, porcentagem de medicações com dose ambígua, taxa de erro de prescrição, taxa de erro de administração, taxa de reação à transfusão sanguínea, porcentagem de antibióticos prescritos de acordo com as normas de CCIH da própria instituição, porcentagem de erro de dose por alteração de superfície corporal em crianças, por exemplo. Então, ele tem vários já indicadores definidos, né? E isso ajuda, obviamente, a gente nessa questão de avaliação de qual é o grau de segurança que nós estamos tendo em nossa instituição. Então, faz parte do processo de qualidade. E isso também é uma preocupação de todas as acreditações que nós temos, né? Joint Commission, canadense, etc. E passa também pela questão de TI, porque a própria Joint Commission ela tem uma iniciativa que chama Safe IT, Save Lives, né? Dizendo que você precisa, além de tudo, se preocupar se o seu sistema, se o seu software, se o seu prontuário eletrônico, seu EHR, ele está corretamente recebendo a informação e disparando a informação em termos de dispensação dentro de farmácia, quer dizer, em termos de checagem de enfermagem. Então, tem várias etapas. Então, tem tanto uma etapa de indicadores que podem ser avaliados pela instituição de uma maneira mais prática, e uma função nossa, que nós que trabalhamos também com a questão digital, de assegurar de que aqueles requisitos que foram descritos ou previstos se transfiram adequadamente para dentro das nossas estruturas de prontuário eletrônico. E coloquei aqui, viu, Sacomani, no chat, para todo mundo depois acessar, né, exatamente o projeto da JCI que você fez referência, né, que é Safe Health IT, Saves Lives. E é bem legal isso, e ter uma cadeia medicamentosa segura passa por muitos dos indicadores e processos que vocês dois comentaram aqui, Bruno e Sacomani. Aí eu queria entrar agora numa parte mais digital, né, de como nós conseguimos ampliar essa segurança do paciente, né, através de tecnologias digitais que protegem o paciente, que aumentam essa segurança. Aliás, tem um estudo realizado pelo Reino Unido, publicado na uma versão chamada Digital Medicine, da Nature, que fala que há uma correlação estatística positiva entre maturidade digital e segurança do paciente. Quase 200 hospitais avaliados. Isso quer dizer o seguinte, que vale a pena ser um hospital digital e um dos principais impactos é o aumento da segurança do paciente. Mas como é que a gente faz isso? E aí eu queria que o Matheus pudesse falar um pouco, e aí o Armin também complementa, de como é que a gente pode ter uma cadeia medicamentosa mais digital e, portanto, mais segura. Perfeito, obrigado. Deixa eu só fazer um comentário aqui em relação à participação dos colegas, né? Quando a gente fala um pouquinho dos KPIs que a gente pode usar para medir. Eu tive a oportunidade de visitar e conversar com vários hospitais desde o ano passado, né, até agora, muitos remotos e alguns presenciais, e diferentes níveis de maturidade. E é interessante que às vezes a gente encontra uma falta dessas medidas, mesmo em hospitais que possuem aí acreditação em alguns casos, né? É uma falta do que medir e às vezes nem sabe o que medir em relação à cadeia medicamentosa. Eu achei um que foi bastante interessante,
que ele já está além, né, de tudo que se encontra na literatura para poder fazer um benchmark, ele está levando em consideração a satisfação do paciente nesse processo, né, o tempo de internação desse paciente. Então, tudo isso olhando como tornar esse processo mais efetivo, né, um resultado, assim, mais barato possível, com maior qualidade possível, né, como reduzir a variabilidade desse processo todo, né. Então, acho que é bem bacana também ver essas iniciativas, né, e ver como é que a gente pode medir. Mas, voltando, tá, doutor Cláudio, a pergunta, né, eu acho que aí também todos já comentaram, né, o primeiro ponto, obviamente, é ter um certo nível de maturidade digital, né, é difícil a gente falar que hoje, numa forma de prescrição manual, você vai conseguir aí resolver ou apoiar esse processo. Então, ter uma certa maturidade digital, né, ter um prontuário bem estruturado, uma prescrição bem estruturada, um cadastro de medicamento, e aí precisa, demanda, né, equipe, pessoas mesmo para deixar isso bem redondo. E, obviamente, eu acredito que a parte de soluções de suporte à decisão clínica, né, mesmo sejam soluções de referência, de consulta, né, para apoiar os diferentes profissionais, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, né, mas também as soluções que possam ser embutidas aí dentro dos prontuários eletrônicos, como, por exemplo, ferramenta de alertas, né, soluções de alertas medicamentosos, ou para fazer nem que for para fazer uma análise posterior de potenciais locais de riscos relacionados à prescrição, a possíveis erros de dose, né, isso ajuda bastante a se ter indicadores, a reduzir aí a quantidade de intervenções que são feitas, né, na farmácia clínica, e obviamente, reduzir um pouco do quase erro, né? Então, eu acho que é um conjunto de soluções, de ferramentas, né, de processos para que se torne mais eficiente possível, né, para que mais eficaz possível. Aí, Armin, imagina que nesse processo evolutivo nós temos hospitais que ainda estão com prontuário totalmente em papel, ou o ciclo da medicação ainda sem rastreabilidade, né? Ainda sem automação, muitos pelo Brasil e mundo afora. Aí a gente deu um primeiro passo, quer dizer, agora já tem um sistema informatizado que já tem um processo ocorrendo através desse sistema. Aí tem uma camada ainda mais quando tem soluções especialistas que se integram nessa cadeia. Aí fala um pouquinho deste momento, é quando você tem tecnologias digitais que vão fazer de fato que a segurança do paciente seja muito boa. Sim. Primeiro, sobre essa parte de prontuário em papel, a Wolters Kluwer, por exemplo, vendia livros, né, no passado. Então, essa seria a forma de ter um livro ao lado para buscar as informações no livro. Mas hoje, isso não tem mais como fazer, não tem tempo para isso. E esse nível que você comentou, Cláudia, capturando mais informações possíveis dentro do contexto do paciente e passa para um sistema de suporte à decisão para devolver mais rápido possível as informações no momento quando acontece a prescrição. Nós sabemos que tem estudos, né, que mais do que 50% dos erros de medicação acontecem na prescrição, né? Cada vez tem mais medicamentos mais complexos, como o Dr. Carlos mencionou, mais complexos, com muitas comorbidades, com muitos fatores que estão influenciando a dose, a forma de prescrever, e o médico precisa uma informação correta, né, rápida, e que ele consegue usar numa forma muito eficiente para não atrasar o processo de prescrição. Esse é o nosso desafio que estamos vendo no nível desses hospitais, que traz um conteúdo mais preciso, mais rápido possível. E um ponto que também foi mencionado, a parte de relatórios, né, de analytics. Não é só suficiente trazer essa informação, nós precisamos ter formas de analisar essa informação depois, em relação com KPIs, com o que fazer, né? Se todo mundo está prescrevendo uma forma, talvez precisamos fazer
processo educativo, ou uma mudança no comportamento ou no sistema, né? Então, isso tudo tem que ser contemplado numa implementação desta. Muito bom. Pessoal, quem está online também, se quiser fazer algum comentário ou alguma questão, coloca no chat, que eu vou trazendo aqui para a nossa conversa. Por exemplo, aqui o Leandro Ferracini comentou, aqui, falando que o Dr. Bruno, né, bem fez menção aqui a possíveis erros relacionados a medicamentos, que cresce, então, a importância dos eventos adversos que ocorrem durante a assistência prestada ao paciente, né? Esse acontecimento tem recebido vários nomes, como aqui o Leandro está comentando: erros médicos, eventos adversos relacionados à internação, agravos à saúde, erros de medicação e outros, né? Então, isso realmente tem várias denominações. Agora, pessoal, vamos nós 5 aqui. Eu queria que a gente fizesse uma dinâmica da seguinte maneira: pensem o ciclo da medicação, toda a cadeia que a gente já entendeu que começa antes da compra, né, de determinados materiais, medicamentos, especialmente aqui vamos nos concentrar em medicamentos, até a administração do medicamento efetivamente ao paciente, né? Tem várias etapas este ciclo da medicação. E tem tecnologias digitais que apoiam cada uma dessas etapas. Eu queria que cada um de vocês citasse uma tecnologia que dá apoio a qualquer uma dessas etapas e falasse qual é a importância desta tecnologia digital, para garantir a segurança do paciente. Eu vou começar, tá? Então, você comprar através de ferramentas eletrônicas, de portais que qualificam o fornecedor, né? Que não é só comprar pelo melhor preço, mas qualifica o fornecedor de maneira mais eletrônica, né? É uma boa prática digital, é uma tecnologia digital que ajuda a comprar um medicamento seguro, né? Comecei. Quem é o próximo a pensar aí de vocês? Uma tecnologia e por quê? Vou puxar, então. E aí, já aproveitando o pessoal da Volters que está aí com a gente, né, acho que as ferramentas de alerta para as interações, né, acho que essas são fundamentais, né, seja alerta fármaco, patologia do paciente, fármaco-fármaco, fármaco-dose, né, acho que as ferramentas de alerta, e nesse campo aí eu chamo até o Matheus, aí, o Armin, para defender aí, mas a Volters tem uma ferramenta excepcional para que a gente possa estar realmente tendo esses alertas, porque ele não é só para o médico, né, Cláudio? Esse alerta é o que a gente está falando aqui. Apesar do que foi falado aí pelo Leandro no chat, né, é erro médico. Eu acho até injusto, né, enquanto médico, a gente tomar essa bomba nas costas, né, porque o erro nem sempre é médico, né? Ele pode acontecer nos diversos ciclos, igual a gente falou, da cadeia. Mas acho que falar um pouquinho aí sobre essas ferramentas de alerta, então, que vão tocar lá na farmácia, tá? Vão tocar lá na frente do médico, vão tocar no PDA da enfermagem que vai administrar. Acho que essas ferramentas aí, elas têm hoje, para mim, dentro disso tudo que a gente está falando aqui, uma importância fundamental. Eu concordo plenamente que esses alertas são importantes. A gente tem que tomar um cuidado, obviamente, para não criar fadiga de alerta, né, que é uma questão importante hoje. O médico, às vezes, não gosta de receber muita orientação, mas a gente tem que, talvez, evoluir para que esses alertas sejam alertas que não interrompam o fluxo de atendimento do médico, mas que ajudem na segurança do paciente. Então, obviamente que a gente vai ter que passar por uma discussão dentro das instituições de como gerenciar esses alertas, até para não transformá-los em algo banal que alguém tem um alerta aqui, clica para tirar da frente e continua prescrevendo. Ele tem que cumprir a sua função. E tem várias outras etapas que são muito importantes. Então, por exemplo, a identificação do paciente hoje, dá para fazer de uma maneira digital, a identificação do paciente. A identificação da medicação também dá. A checagem dessa medicação também dá para fazer de uma maneira digital. Quer dizer, todas as etapas nós podemos utilizar recursos digitais para tudo isso, né? E eu acho que aí mostra a importância de ter pessoas envolvidas com digamos, esse link entre a assistência e os recursos digitais, coisas que o Bruno, eu, fazemos no dia a dia do hospital, que é justamente entender as duas pontas, o point of care com
o que aquele recurso digital pode trazer de melhoria para o processo, para o atendimento como um todo e de segurança para o paciente. Então, eu acho que isso tem que estar na mente de todo gestor hoje, né? Como é que eu vou fazer para melhorar? E com os prontuários eletrônicos existentes agora, a gente consegue, inclusive, mapear todo o processo e ter certeza de que esse processo está sendo realizado corretamente, gerar os indicadores a partir do nosso próprio sistema instalado e fazer o gerenciamento de tudo. Eu tenho aqui até uma iniciativa que a gente está desenvolvendo agora aqui no hospital, que é facilitar o reporte de eventos adversos. Né? A gente está criando uma ferramenta para facilitar o reporte de eventos adversos para qualquer profissional da área assistencial. Até porque, facilitando isso, eu eventualmente vou descobrir talvez um erro que eu não tinha percebido ou uma situação de risco que eu possa criar um alerta novo para poder, em benefício do paciente, em benefício de todos. Muito bem lembrado. Matheus, Armin? Só para completar em cima disso que o Sacomani está falando, isso é tão importante, né? E acho que o Sacomani tocou num ponto tão sensível, né? Que é o reporte, tá? De eventos adversos, né? A gente tem muito hospital, e aí eu não vou falar um, dois, são muitos hospitais que ainda tem aquela mentalidade que evento adverso é ruim, então eu não vou reportar. Tá? Evento adverso não é legal, pô, queima o nome do meu hospital, então eu não vou reportar. Tá? E isso é um problema, né? Então, acho que assim, essa cultura, né? Isso a gente tem no Masticunho muito bem implementado, e eu falo que foi uma das coisas mais difíceis que a gente levou aqui, foi implementar a cultura de notificação para eventos adversos. Tá? É você mudar a cabeça, o mindset do profissional, que eu preciso que o evento adverso apareça para eu poder atuar nele, tá? Para eu poder saber o que está acontecendo, né? Porque senão eu estou jogando para baixo do tapete. Então, acho que o Sacomani foi pontual nessa colocação. Muito bom. Matheus. Deixa eu comentar agora. Excelente, doutor Bruno. Acho que essa cultura, né? Cultura de você poder mensurar e dizer que aconteceu um erro, acho que é muito bacana. Parabéns, doutor Carlos, porque acho que isso é bem raro a gente ver nas instituições, então é muito bom ter esse tipo de cultura mesmo e fazer com que essa notificação aconteça no momento certo para que as alternativas, né, as soluções possam acontecer. Parabéns. Com tecnologia, eu nem sei se dá para chamar de tecnologia, mas eu usaria uma forma de engajar mais o paciente no próprio tratamento. Então, ter uma orientação mais clara do que ele está recebendo como tratamento, qual é a medicação, que efeitos aquilo causa, porque ele pode não só ser uma barreira, né, uma barreira não tecnológica para que evite eventuais erros, mas eu acredito, né, e pelo que a gente vê, o paciente engajado realmente tem resultados melhores, né, no tratamento, seja ele internado, seja ele fora de casa, né? E eu acredito nisso porque, eu acho que, não sei se vocês já passaram, mas todo mundo deve ter passado um pouquinho de experiência com um filho que recebe uma prescrição com uma dose errada, e se você não checa, isso pode acontecer um dano ali. Então, acho que a minha tecnologia aqui, ela vai uma forma de educação, de treinamento, para engajar esse paciente do processo como um todo, para ele ter ciência de tudo que foi feito lá atrás, né? Como que ele está recebendo aquele medicamento, por que ele está recebendo aquele medicamento, tudo que foi analisado, né? Todo o contexto clínico, para ele entender todo esse histórico, isso ajuda no processo todo de segurança da cadeia. Muito bom. Armin? Sim, talvez só mais sobre os alertas que o Dr. Bruno mencionou, mais um comentário. Eu concordo que esses alertas precisam ser justamente, não pode gerar essa fadiga de alerta, tem que ser na medida certa, e os alertas não deveriam ser só falando não pode, né? Não pode, tem que falar também por quê, e também até dar uma dica de o que deveria ser feito, né? Então, para agilizar esse processo. Então, uma dose pode ser uma dose alta para esse paciente nessa situação, deveria explicar por quê dentro do alerta e também já dar a dose certa para esse paciente. Com essa informação toda, o processo fica mais rápido e pode ser resolvido no momento da prescrição, diretamente, os alertas. E do paciente, talvez mais um ponto que o Matheus mencionou, já vimos também várias vezes, quando o paciente sai do hospital, ele
recebe normalmente medicamentos, ele leva para casa, e esse é um ponto importante, que ele também continua usando e a informação que ele recebe para poder usar isso depois da alta em casa é importante, né? Então, são informações para o paciente, para ele entende que ele deveria continuar usando esses medicamentos, que mais ou menos que o Matheus falou agora, é importante também essa parte. Muito bom. Então, pessoal, resumindo aqui um pouco de tecnologias ou estratégias, né, para a gente elevar a segurança do paciente na cadeia medicamentosa. A gente está falando de ferramentas de apoio à decisão clínica, alertas, né, durante todo o ciclo da medicação, né, não somente no momento da prescrição, mas no momento da avaliação do farmacêutico, lá na beira-leito, para o enfermeiro, né? Então, vários controles, alertas distribuídos na cadeia. Então, o que eu chamei aqui de apoio à decisão clínica em diferentes momentos. Vocês também falaram em componentes educacionais, que retroalimentam também para a redução desses eventos adversos ocasionados por um erro de quaisquer dos profissionais. Então, ter tecnologias que ajudam nesse processo educacional pontual, como o Armin colocou, prescreve, tem um alerta, diz o porquê do alerta, o médico aprende com isto, né? Assim como o próprio paciente também é melhor educado, né? A gente tem falado muito do que a gente chama de patient engagement, né? De como engajar o paciente. Aliás, é uma categoria nova de requisitos no modelo Emham da HIMSS, né? O Bruno vai ter que trabalhar muito com isso, né? Quer dizer, mostrar o que o Márcio Cunha já faz aí numa futura recertificação. E também os aspectos de governança desse processo, né? Alertas demais pode ocasionar fadiga de alertas. Então, quando a gente está falando de tecnologias digitais no ciclo da medicação, não é a tecnologia por si só. Tem todos esses outros aspectos que a gente tem que considerar para elevar a segurança do paciente. E aí, pessoal, a gente está falando muito da segurança do paciente, ciclo da medicação, mas certamente há outros benefícios que, ao tornar essa cadeia altamente digital, o hospital, os pacientes, todo o sistema de saúde, né, o médico vai também obter, né? Que benefícios são esses? Né? Quais são as vantagens, para além da segurança do paciente, que uma cadeia medicamentosa altamente digital pode entregar? Cada um pode comentar alguma coisa rápida sobre esse assunto, depois tem um comentário aqui no chat do Fábio. Vai lá. Nós temos vantagens que ultrapassam o assistencial, né? Porque a gente tem, por exemplo, até a questão a questão administrativa, financeira da instituição, porque você consegue administrar uma medicação, saber a dose que você administrou e saber, eventualmente, quanto você vai cobrar por essa medicação que você administrou, né? Você pode adequar as doses, a maneira que você vai conseguir fazer a administração, você pode controlar até a administração de uma maneira mais correta. Então, eu consigo saber quanto que eu infundi de soro para aquele paciente e eu sei, então, quanto que eu vou ter que faturar, cobrar em cima desse soro que eu administrei, com as drogas que eu administrei. Tem outras questões também, porque a gente pode até conseguir conhecer o perfil de administração de medicações de acordo com determinadas equipes, médicos, etc. Então, a gente tem alguns recursos que a gente pode fazer com relação a isso. Quer dizer, eu consigo avaliar, por exemplo, que o perfil de determinada equipe é prescrever tal medicação na rotina do pós-operatório dele, tá bom? Esse pode ser um perfil que seja correto, interessante, ou pode ser um perfil que eu considere um perfil de risco e que me faça ter que conversar com aquela equipe e falar, olha, esse tipo de conduta expõe a risco, de uma maneira, obviamente, elegante, educada, procurando também um outro lado de engajamento, não é só o engajamento do paciente, o engajamento das equipes com os protocolos institucionais, com o próprio conceito de segurança do paciente. Por incrível que pareça, a gente tem que falar, às vezes, sobre isso com os nossos colegas, né? Então, eu vejo várias outras questões que ultrapassam a questão de assistência, né?
até a própria questão de falar, olha, nós costumamos administrar tal antibiótico como profilático, mas nossos índices de infecção hospitalar estão subindo. E aí nós detectamos que a resistência bacteriana, a bactéria mais comum para tal procedimento, está relacionada a esse antibiótico que nós prescrevemos com mais facilidade. Então, a gente vai lá e revê o protocolo institucional para aquela situação. Então, quer dizer, entendam que a partir do momento que nós temos tudo isso digitalizado, a geração de dados em cima disso, ela existe de maneira quase que automática, e o que eu vou ter que criar em cima disso é um analytics que possa trabalhar com todas as informações. Eu acho que essa é agora o nosso grande desafio. Quer dizer, eu sei o que eu posso fazer para a segurança do paciente, mas deixa eu ir um pouco além e analisar se o que eu estou fazendo é suficiente, se eu posso melhorar ou não melhorar, tem inputs com mais frequência, e isso tem acontecido com uma maneira melhor nos hospitais. Eu aqui, por exemplo, eu tenho um contato muito grande com a área de práticas assistenciais, tanto da enfermagem como de práticas assistenciais médicas. E a gente vira e mexe, está discutindo algumas alterações que nós podemos fazer para tentar facilitar a vida do médico, do enfermeiro, para poder prescrever de uma maneira mais correta, para poder acompanhar se aquele protocolo que a gente estabeleceu é um protocolo que está sendo efetivo. Quer dizer, a gente consegue ter um retorno de informação bastante importante. Muito bom. Ô, Bruno, vocês têm no hospital há mais de 3 anos o chamado circuito fechado da administração de medicamentos. Que benefícios, para além da segurança do paciente, o hospital obteve com isso? Eu acho que assim, a gente passou por alguns pontos aqui, né, que a gente falou boa parte da farmacovigilância, acho que isso foi legal. O Sacomani falou agora, acho que é muito importante quando você pergunta dos aléns, né? A gente falou de farmacoeconomia, né? Mas aí, trazendo para a tua pergunta, né, sobre o circuito fechado, né? A gente tem a possibilidade de, tirando a parte de segurança, né, que é o que a gente falou lá, dos 9 acertos, dos 5 acertos, vamos tirar a segurança fora, a gente consegue ter controle de estoque, a gente consegue ter controle de medicação, tá? Vamos dizer assim, acho que o Sacomani falou muito bem num ponto, né? Que é quando a gente tem assim, aquela medicação que a gente está usando ali, ela sai muito, está saindo muito por quê? É porque o médico quis ou porque está seguindo o protocolo? Então, a gente tem, isso bem, acho que é bem legal de se pensar, né? Quando a gente consegue pensar agora, acho que eu trago para a visão do Analytics, né? Eu acho que assim, a gente passou pelo circuito fechado. O circuito fechado ele começa lá na reconciliação medicamentosa, né? Onde o paciente traz para a gente o que ele toma em casa. Tá? A gente sabe, consigo colocar isso no prontuário, evito, né, um tipo de erro que a gente fala, e voltando para a segurança, que é clássico, que é o administrar a medicação 2 vezes, que eu vou dar um remédio, o paciente vai tomar o dele. Então, a gente começa lá na reconciliação, a gente passa pela prescrição eletrônica, e aí a gente para num ciclo, tá, num momento, que é a segunda validação. Né? E quando eu falo dentro do circuito, a segunda validação, que é feita pela equipe de enfermagem, aí eu já trago para RIMS, né? A gente sabe que os hospitais RIMS 7, hoje, a gente tem que ter 95% das prescrições revalidadas pela equipe de enfermagem, tá? E isso gera para a gente analytics, isso gera para a gente dado, eu consigo entender. E aí a gente está falando aqui de circuito fechado de medicação, mas não é só medicação. A gente está falando de leite materno, a gente está falando de laboratório, a gente está falando de hemocomponente, né? A gente consegue trazer isso tudo para dentro dessa visão de farmacovigilância, farmacoeconomia, controle de estoque, né? Conseguimos entender isso tudo. Legal. Agora, se a gente trazer para a medicação, a gente ainda volta lá no princípio da cadeia, tá? Onde a gente fala de unitarização, né? A gente hoje tem estruturas tecnológicas para unitarização de medicação, né? Para que a gente evite problemas no próprio empacotamento, porque senão você pensa bem, né? Somos um hospital digital, tem uma pessoa que está lá atrás cortando um blister de remédio e a gente está confiando que dentro daquele pacotinho que está escrito enalapril, tem um enalapril.
né? Então, quando a gente tem isso tudo digitalizado e tira a interface humana, que é onde a gente tem boa parte dos erros, a gente já diminui mais um período, né, mais um problema ali para risco de medicação dentro do circuito. Então, a gente passa pela segunda linha de validação, quando a gente vai lá para aquela linha, né, onde a gente está falando já de administração. E aí a gente traz os 5 certos, né, as 5 formas certas, onde a gente está olhando a administração. Aí chegamos na beirada do paciente, eu estou verificando a identificação do paciente, aí eu trago lá na primeira norma internacional, né, que é identificar corretamente o paciente, né, e eu tenho a pulseirinha lá do braço dele, eu checo no PDA a pulseira, eu checo na medicação, opa, estamos falando do mesmo paciente, estamos falando da mesma medicação, né, o QR Code me mostra que está legal, eu estou vendo aqui na pulseira que está legal, confirmei com o paciente, senhor, o senhor é o senhor fulano? Né? Para eu ter essa certeza. Né? Estou vendo que o item prescrito, chequei o item prescrito, ele deu baixa no sistema do item prescrito. Então, a gente consegue fechar todo aquele circuito certo de medicação, tá? Que começou, igual a gente falou lá naquele macroprocesso, prescrição, mas que veio muito antes dele, e fechamos até a administração no paciente. Mas a gente fecha na administração? Não. Administrou. Eu chequei mais uma vez no PDA para dizer, foi feito. Porque senão, passou por isso tudo, ok, e o técnico de enfermagem, a interface humana, não checou a finalização daquele, ó, tá correndo o remédio, apliquei, tá legal, tá? A gente ainda pode ter uma falha. Então, no final das contas, tudo isso a gente está falando aqui de farmacovigilância, de farmacoeconomia, tá? E, igual eu falo, o principal, né? E aí eu acho que, assim, me perdoem aqueles que ficam ofendidos quando a gente fala isso, mas, assim, a gente conseguir da melhor forma possível, eliminar a interface humana, tá? E deixar a interface humana para fazer o que o humano tem que fazer, é igual eu falo, o digital, ele não vai trocar uma fralda, o digital, ele não vai funcionar um acesso, pelo menos ainda não, né? Agora, o que o digital pode fazer e a gente conseguir eliminar essas interfaces, eu acho que é a nossa maior busca, né? Quando a gente pensa desde lá, igual eu falei, da dispensação até a administração, a gente tem que parar e lembrar disso. Então, quando eu trago aí, falando um pouquinho da RIMS, né, Cláudio, acho que assim, a gente pega aqueles alertas de estágio 6, né? Para duplicidade, para alergia, para dose padronizada, interação medicamentosa. Aí já passamos lá para os alertas de estágio 7, dose acumulada, interação, né, com o resultado de exame laboratorial, interação com dieta, né, interação com a patologia, e a gente traz isso tudo, né, dentro de mecanismos que te possibilitem, tá? Você falar assim, eu tenho um paciente acompanhado pelo digital, ok. Eu tenho uma linha de verificação, né, de segunda validação, 1 ano, para ter certeza que o digital está legal, ok. E aí, quando eu pego isso tudo, e eu consigo ainda extrair dados em analíticas disso tudo, para que eu consiga fazer, igual o Sacomani está falando, uma leitura de quais foram as boas práticas, quais não foram, o que a gente fez de legal, o que a gente não fez, aonde eu posso estar economizando, aonde eu não posso, aonde aquela infusão daquele medicamento ali, às vezes eu estou usando, igual o Sacomani falou, um antibiótico, tá? Que é para uma determinada patologia, e eu estou vendo que ele está sendo usado de forma errada. Por que ele está sendo usado de forma errada? Porque o médico quis usar esse antibiótico, a gente não está aqui para discutir ato médico, prescrição é um direito do médico. Agora, enquanto, né, gestores da segurança e da assistência, dos protocolos assistenciais, nós, principalmente eu estou nessa fase, Sacomani está com isso daí, né? A gente tem que sentar e falar, espera aí então, vamos rever o protocolo? Porque a gente tem que se basear, e hoje aí as maiores certificadoras, hoje a gente acaba vendo isso, né? A gente tem que se basear nas boas práticas. Tá? Então, assim, não há nada que me impeça. Olha, a federação, a Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que a melhor medicação é essa. Ok, eu tenho uma validação excepcional para a sociedade. Agora, não me impede de, eu no meu hospital, vou pegar lá e vou levantar dado. Vou começar a gerar estudo, tá? E aí os grandes hospitais, igual a Secamargo, é um dos grandes hospitais, para fazer esses estudos, olha, eu tenho, tudo bem, o guideline está dizendo isso, mas eu tenho validado, eu tenho estudos, eu tenho mecanismos que me possibilitam dizer que hoje o melhor medicamento que eu tenho para usar é esse. A gente possibilita abrir uma gama, né, de assistência muito grande, e o circuito, igual eu falei, se o circuito fechado, acho que onde você entra finalizando a sua pergunta, ele acaba nisso, né? Eu acho que quando a gente pensa lá do início até o final, é inevitável que a gente passe por toda essa gama de farmacovigilância, enfim, né? Acho que para não me estender muito, acho que a gente acaba tendo que é isso aí. O Bruno, o assunto é longo e daria horas de conversa, né? Porque a gente olha os benefícios e vai buscando benefícios que muitas vezes até não está na primeira camada assim da discussão, vai se aprofundando e tendo outras
benefícios. Aí, tem um comentário aqui do Fábio Lário, que eu gostaria que o Armin e o Matheus pudessem comentar, né? Porque tem a ver com um pouco que a gente está colocando aqui, né? E eu vou pegar a última parte, Fábio, que você comentou, né? Que dada a complexidade dos pacientes, aqui nas palavras do Fábio Lário, né? Dada essa complexidade dos pacientes nos grandes hospitais, sobretudo os pacientes em unidade de terapia intensiva, que muitas vezes utilizam mais de 15 medicamentos diferentes, né, associada à sobrecarga cognitiva imposta aos profissionais, que muitas vezes são profissionais em treinamento, como falou o Sacomani aí, residentes. A pergunta do Fábio é legal, porque diz assim, vocês acham que é possível manter essas práticas seguras de prescrição sem o auxílio de ferramentas digitais? Armin, você pode comentar? E Matheus, prepara aí para a gente falar aquele link entre o retorno assistencial e o retorno financeiro no cálculo de ROI. Você complementa já e a gente encerra em 5 minutos. Armin. Então, eu acho que não. Eu acho que sem ferramentas é muito difícil, no mínimo, numa linha de tempo que esses profissionais normalmente têm para a prescrição, né? Poderia consultar um livro, como falei antes, mas isso não tem como fazer hoje em dia mais. E estes alertas que estão sendo gerados facilitam essa vida muito, né? Essa é a componente acadêmica que o Dr. Bruno também mencionou. Eu vejo isso como um benefício muito grande para residentes, que até poderia monitorar ao longo do tempo como o residente está melhorando a prescrição, medindo alertas que estão sendo gerados sem impacto no paciente, porque tem alertas também de baixa complexidade, mas dá para monitorar isso, por exemplo. E conteúdo, né? Outro lado que também é importante. Nós, por exemplo, recebemos correções, nós podemos mudar o conteúdo baseado em novos achados que podem acontecer através de estudo de alertas, né? Então, eu acho que é imprescindível de pensar em ferramentas digitais numa complexidade como o Dr. Fábio está colocando aqui. Exatamente. Matheus. Eu vou complementar, mas eu acho que eu vou misturar aí todas as respostas, né, ou todas as perguntas, e a resposta para todas elas, de um modo geral, é economia de tempo, eu vou chamar, tá? Porque é o seguinte, ao meu ver, com ferramentas, né, com tecnologia, a gente vai apoiar todos os profissionais para que eles não precisem fazer os trabalhos manuais, os trabalhos que a máquina pode fazer utilizando informação baseada em evidência, utilizando um contexto clínico do paciente bem estruturado no prontuário, né, e esse tempo se dedicar a atividades que a máquina não consegue fazer, atividades que são relacionadas, por exemplo, a uma estratégia, a uma reorganização, a analisar o resultado da Analytics que foi obtido, né, para um processo de melhoria contínua. Então, eu acho que essa é a resposta, né? Uma associação aí da tecnologia para economizar um pouco do tempo desses profissionais e que esse tempo possa ser reutilizado em atividades mais nobres. Eu acho que esse é o grande retorno aí que a gente pode ter, além da segurança do paciente. Muito bom, obrigado, Matheus. Pessoal, para a gente fechar, tem 2 minutinhos, e aí eu queria que vocês me dissessem uma palavra, olha só, viu, Bruno? É uma palavra, hein? Uma palavra que, como se você fosse dar um conselho a um hospital. Gosto sempre de encerrar com isso, porque aqui a gente está trocando ideias e outros vão se inspirar no que nós conversamos aqui para usar dentro dessas instituições. Pensando em segurança do paciente, né, cadeia medicamentosa e tecnologias digitais, que palavra pode sumarizar uma recomendação de vocês para a nossa audiência aqui? Vamos começar aí por quem? Quem se habilita, aliás? Uma palavra. Eu já tenho na ponta da língua. Cultura. Vai lá. Como? Cultura. Cultura. Excelente. Né? O que mais? Sacomani? Supervisão. Supervisão. A gente consegue fazer uma supervisão melhor com os recursos digitais que a gente tem. Fantástico. Cultura, supervisão, Armin, Matheus. Eu diria variabilidade, né? A variabilidade tem que analisar e reduzir o mais possível, né? Padronização. Isso. Outro contrário, padronização, isso mesmo. Obrigado. Eu vou de investigação,
porque eu acredito que a maior parte dos hospitais, quanto mais eles investigam, quanto mais eles procuram informações e procuram potenciais pontos de falha ou pontos de riscos, melhor eles ficam, mais fácil eles conseguem identificar os problemas e aí sim reduzir a variabilidade, e aí sim trabalhar em um processo mais efetivo. Muito bom. Pessoal, estamos chegando ao fim, né, aqui da nossa conversa, aqui com nossos amigos convidados aqui para debater esse assunto. A Folks, com a Voltaires Kluwer, também está desenvolvendo modelos que vão poder avaliar melhor o quão digital é esta cadeia medicamentosa, tá? Um método novo, em breve vocês vão ser convidados a responder um índice que avalia a maturidade digital desta cadeia medicamentosa, tá? E vai contribuir também para vermos onde estamos e o que fazer para evoluir e obter todos esses benefícios que a gente discutiu aqui e enfrentar os desafios que é isso. Então, pessoal, tenham todos aí um bom dia. Obrigado, Sacomani, Bruno, Matheus, Armin, pela nossa conversa de hoje. Valeu e até a próxima, pessoal. Obrigado, Muito obrigado a obrigado todos. Muito obrigado, prazer. Muito obrigado. Tchau.